Jeremias 48, versículos 11 e 12. Todos acharam? Jeremias 48, 11 e 12. Também quem quiser acompanhar aqui com a gente no telão, fica à vontade. Moabe esteve descansado desde a sua mocidade e repousou nas suas borras. E não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro. Por isso conservou o seu sabor e o seu cheiro não se alterou. Portanto, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que lhe enviarei derramadores que o derramarão e despejarão as suas vasilhas e romperão os seus odres. Amém. Queridos, eu gostaria de compartilhar sobre processos de Deus na nossa vida, baseados nessa passagem de Jeremias 48, do versículo 11 a 12, quando Deus está falando sobre um tempo que viria sobre Moabe, um tempo necessário que viria sobre Moabe, que era uma nação, e que era semelhante ao que se fazia no que diz respeito à conservação dos vinhos nos odres. Você sabe que o vinho, quanto mais tempo passar nos odres, quanto mais tempo ele ficar armazenado, melhor. Será um vinho de melhor qualidade, será um vinho melhor preparado para ser servido, para vir às mesas. Mas a palavra também fala que apesar dele ficar muito tempo no vinho, nos seus odres, nas suas vasilhas, há um elemento que é conhecido como borra. Em algumas traduções está o vinho descansado nas suas fezes. As fezes do vinho são essas borras, que são substâncias que vão se desprendendo, que vão formando outras, tipo plaquinha, alguma coisa que vai ficando impregnada ali nas paredes das vasilhas, e que não traz nenhum problema para a saúde, mas quando a pessoa bebe com aquela partícula da borra, dizem que, para quem é especialista, para quem conhece, o paladar fica comprometido. O sabor do vinho não é um sabor agradável, é uma coisa um pouco desagradável. Então, o que eles têm que fazer? Eles têm que, mesmo depois do vinho ter ficado muito tempo ali naquele jarro, ele precisa ser decantado, ele precisa ser transportado de uma vasilha para uma outra vasilha, respeitando todo um cuidado para que a borra não passe para outra vasilha. É um processo de separação, é um processo de decantação, para que aquele vinho, que já era um vinho bom, ele se torne melhor através de mudança de uma vasilha para uma outra vasilha. E ele está reconhecendo aqui que Moabe está descansado muitos anos, muito tempo na sua vasilha, não foi transferido de uma vasilha para outra, a borra não foi separada, o vinho não foi separado das suas fezes ou da sua borra. Por isso, eu vou mexer o vinho, eu vou dar uma decantada, eu vou transferir esse vinho de uma vasilha para uma outra vasilha, a fim de que os processos para que esse vinho se torne melhor possam acontecer em nome de Jesus. Eu gostaria que você entendesse que nessa manhã Deus está trabalhando na sua vida para tirar você de uma vasilha e jogar numa outra vasilha. Diga: nesta manhã eu recebo os processos de tratamento divino, provendo mudanças através de novos fatos na minha vida, na minha família, em tudo que me diz respeito. Porque os tratamentos de Deus
na minha vida são para melhor. Diga para o seu vizinho isso. Deus trata da sua vida para melhor. Quantas vezes nos vemos mais ou menos assim? Moabe está descansado desde a sua mocidade e repousou nas suas borras. E Deus precisa às vezes dar uma mexida na nossa vida. Quantos acreditam que Deus precisa dar uma mexida na nossa vida? Como é que Deus muda a nossa vida? Deus muda. Deus muda. Às vezes Ele nos tira de um emprego e nos coloca num outro trabalho. Às vezes Ele nos tira de uma cidade e nos coloca numa outra cidade. Às vezes Ele nos tira de uma casa e nos coloca numa outra casa. E nesses processos, nem sempre vamos nos sentir confortáveis. Porque a realidade que se manifesta aqui é justamente essa. Moabe está descansada desde a sua mocidade. Muitos anos. Esse vinho está ali na jarra, está ali na vasilha, está ali nos odres, e você acha que está tudo tranquilo, tudo em paz, não precisa de mudança. Mas só Deus sabe a borra que está se formando, os resíduos que estão se formando na parede dessas vasilhas e que Deus vê. É interessante que nesse processo de decantação, segundo a pesquisa que a gente vai fazendo, alguns especialistas precisam colocar a luz para incidir nessas vasilhas, tirar todos os adesivos ou lacres, ou tudo aquilo que possa impedir de se enxergar melhor esses resíduos. Muitos fazem esse processo de decantação sob a luz que incide sobre o jarro, para que essa pessoa que está trazendo esse tratamento, essa decantação, possa perceber se porventura essa borra não sai de uma vasilha para ir para outra. A luz de Deus. Deus decanta a minha vida. Deus tira o vinho de uma vasilha e joga numa outra vasilha. Deus processa mudanças na nossa vida, muda a gente de lugar, muda a gente de ministério, muda a gente de trabalho, muda a gente de casa, muda de cidade. Deus está cuidando de mim. Quando você não passa por mudanças, a impressão que a gente tem é que a gente fica meio como que ao léu da vida, à margem da vida e à margem dos processos da vida. Nem sempre esses processos serão confortáveis, até porque quando Deus olha para Moabe, Ele diz: Moabe está descansando desde a sua mocidade. E logo depois, numa linguagem mais popular, Deus está dizendo: eu vou dar uma agitada na vida de Moabe. Diga para o seu vizinho: deixa Deus dar uma agitada na sua vida. Deixa Deus agitar. Deixa Deus dar uma agitada na sua vida. Meu querido, quando você percebe que a sua vida está muito parada, é só você fazer uma coisa. É só você começar a buscar a Deus de uma forma mais intensa. E Ele vai começar a levantar instrumentos na sua vida. Ele vai levantar pessoas na sua vida. Ele vai levantar circunstâncias na sua vida. Ele vai levantar situações na sua vida para mexer. Porque o vinho precisa ficar armazenado e ele precisa ficar quietinho, sim. Mas é importante que você entenda que essa borra ou essas fezes do vinho que ficam nas paredes da vasilha não vão trazer um bom aroma e não vão trazer um bom paladar. Esses resíduos que vão se formando na nossa vida
Eu posso hoje aqui chamar resíduos de comodismo. Eu posso trazer aqui os resíduos da incredulidade, da religiosidade, que vão se formando e que vão formando crostas ao redor das vasilhas. E é isso que exatamente o Senhor está dizendo, Moabe, durante todos estes anos, não mudou o sabor e não mudou o aroma, porque não foi decantado. Não mudou. Eu quero te perguntar nessa manhã, em nome de Jesus, será que você tem sido o mesmo vinho? Ou hoje as pessoas podem olhar para você e perceber que você mudou, que você amadureceu, que você antigamente não conseguia ser um instrumento pacificador. Hoje, no decorrer dos anos, no decorrer da sua vida, você se torna um instrumento mais maduro, você se torna um vinho mais saboroso, você se tornou um vinho mais aromático, que exala o perfume de um vinho mais amadurecido no decorrer dos anos, e que passou pelos processos de Deus para se tornar esse vinho melhor. Quero te fazer essa pergunta: você se tornou um marido melhor? Você se tornou uma mulher melhor? Você se tornou um filho melhor? Ou você está acomodado no status em que você já viveu há muito tempo atrás? E pastor, como é que eu posso me tornar melhor? Às vezes Deus vai sacudir a sua vida. Mas vai ser uma sacudida suave, porque esse vinho, ele precisa ser, nem sempre para a gente é suave. Para a gente é meio turbulento. Mas Deus está querendo fazer uma coisa na sua vida: tirar você do patamar de acomodação a que você chegou. Deus está identificando algumas áreas da sua vida da qual Ele quer te livrar. Ele quer deixar aquilo que não presta num determinado lugar e quer fazer com que você, no outro odre, numa outra realidade, se torne melhor. Para isso, Deus vai se utilizar de situações que, às vezes, aos nossos olhos, não são situações agradáveis. Mas Ele vai ministrar, Ele vai sacudir, Ele vai me colocar num outro patamar. E nesse outro patamar, eu serei melhor para Deus. Eu serei melhor para minha família. Eu serei melhor para a sociedade onde vivo, onde moro. Mas eu preciso ser decantado. Eu preciso ser transportado de um odre para outro odre. Talvez você tenha deixado uma fase da infância e tenha entrado numa outra fase. É Deus te tirando do odre da infância e te jogando para o odre da adolescência. Mas é mudança, é uma mudança que Ele está operando na sua vida. Quantos aqui estão passando por mudanças? Quantos estão passando? Ontem eu vi uma reportagem que diz que o homem, quando chega aos 40 anos, ele fica mais bonito. Por isso que eu fiquei mais bonito. Quando ele chega aos 40 anos, pega a foto de alguém que tem 40 anos e pega que tem um pouquinho menos. O que tem menos é bonito também. Mas ele, aos 40 anos, ele chega a um patamar de maturidade. O cabelinho grisalho começa a aparecer e o torna mais charmoso. Faz com que ele se sinta mais... Por quê, queridos? Porque aquela fase da vida diz o seguinte: eu estou mais maduro, eu estou mais experiente, eu já fui jogado de um odre para um outro odre, de uma vasilha para uma outra vasilha, ou seja, eu já passei por experiências. Sei o que é perder, sei o que é ganhar, sei o que dá certo, aquilo que não dá certo. Mas talvez no momento em que você perdeu, você achou que seria o fim.
No momento em que você passou por um prejuízo, você achou que seria o fim, mas não foi o fim. Foi Deus tirando você de um odre e colocando num outro odre, para que, por meio de situações que você não entendia, Deus estava trabalhando no seu caráter, Deus estava moldando a sua vida e levando você a um nível de maior experiência em Deus. Em nome de Jesus, deixa Deus continuar fazendo esta obra na sua vida. Em nome de Jesus. Decantar significa passar suavemente um líquido de um recipiente para o outro, a fim de separá-lo de um sedimento sólido. Diga, decantar significa passar suavemente um líquido de um recipiente para o outro, a fim de separá-lo de um sedimento sólido. Amém? Amados, se vocês continuarem a leitura de Jeremias 48, de 11 a 12, ainda que a decantação significa passar suavemente, mas aos olhos de Moabe, não foi tão suave assim. Porque Moabe passou por um processo muito duro de um tratamento de Deus. É só você chegar em casa e ler a sequência e vai pegando todos os versículos que foram ministrados nesse capítulo 48, a partir do versículo 11. Todo o trabalho de Deus com Moabe. Ali fala de perdas, ali fala de prejuízos, ali fala de mudanças radicais, ali fala de choro, ali fala de sofrimento, ali fala de humilhação, ali fala de vergonha. Mas havia um propósito de Deus: lidar com a soberba de Moabe. Tudo aquilo pelo qual Moabe havia de passar tinha uma finalidade. Essa borra, que é mencionada figuradamente, aos olhos de Deus se chamava soberba. Se chamava orgulho. Tirar de uma vasilha e colocar numa outra vasilha significava separar uma coisa da outra. Todos os processos de Deus na minha vida e na sua vida serão processos divinos para nos livrar dessa maldição que se chama orgulho. Porque às vezes eu preciso passar por uma situação semelhante à de Moabe. Porque às vezes eu oro e parece que Deus demora a responder. É porque há alguma coisa incrustada nas paredes da vasilha da minha vida, que se chama soberba, que se chama orgulho, e que Deus precisa retirar, separar, através do processo de decantação. O orgulho vai ficar nessa vasilha, e do outro lado vai surgir uma nova pessoa, uma nova postura, um novo entendimento, uma nova revelação. Em nome de Jesus. Deus quer lidar através do processo de decantação com o orgulho do meu coração, com a soberba do meu coração. É só você pegar ali o que vem a partir do versículo 13, tudo que Deus faz, tudo que está ali descrito, fala de perda, fala de prejuízo, fala de choro, fala de lamento, fala de uma busca mais incessante, fala de um reconhecimento de algo que estava ali, nas atitudes, no comportamento, e que estavam atrelados ao orgulho. Queridos, por que tanta briga conjugal? O que está por detrás da briga conjugal? Por que ninguém cede? Por que ninguém se perdoa? Por que ninguém tolera? Estou falando ninguém, só para você entender. Onde estão
Por que da causa de tantos problemas que nós encontramos hoje? É porque o orgulho está na base dos relacionamentos. Por meio do orgulho não se perdoa, por meio do orgulho não se tolera, por meio do orgulho ninguém dá o braço a torcer, por causa do orgulho não esperamos antes de estourar, por causa do orgulho Satanás caiu dos céus, veio para a terra, e vendo o homem a imagem e semelhança de Deus, porque ele tinha orgulho, ele viu que o homem era aquilo que ele queria ser, e então ele vem e deforma, por meio do pecado, ele lança a semente do pecado para que o homem caia por causa do orgulho. O Senhor está falando que Moabe está descansado desde a sua mocidade e repousou nas suas borras. Ou seja, ele se acomodou com os resíduos acumulados ao redor da vasilha e começou a conviver com isso. E a gente convive com a nossa inveja, a gente convive com as borras do comodismo, do ciúme, a gente se acomoda com a pornografia, a gente se acomoda com as brigas, tudo na mesma vasilha. O que Deus está querendo fazer na nossa vida? Deus quer nos decantar, nos tirar de uma vasilha e nos colocar numa outra vasilha, mas deixando os resíduos de lado, para que sejamos vinho novo. Quando você tiver a oportunidade de ler toda a passagem de Jeremias 48, a partir do versículo 13, até o final, você vai ver todas essas coisas com uma única finalidade. Eu vou fazer isso com Moabe, para tirar de Moabe o seu orgulho. Para tirar de Moabe o seu orgulho. Deus faz isso com nações. O que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001, lá nos Estados Unidos, o maior poderio militar do mundo, de repente sendo invadido, as torres vêm abaixo, descritas já na palavra de Deus, e de lá para cá, a economia sendo tocada, a economia sendo abalada, no meio da maior potência mundial. O que é isso, queridos? É Deus transportando uma nação de um odre para um outro odre, é Deus mexendo no vinho que estava acomodado e que estava descansado há muitos anos, mas estava se acomodando na borra que estava se formando nas paredes da vasilha. Não estamos nós acomodados muitas vezes? Não estamos nós descansados e misturados com os resíduos e nem percebemos? Nesses últimos anos, você não passou por alguns abalos em algumas áreas? Talvez na área da saúde. Talvez você não tenha passado por alguns abalos na área financeira. Você não tenha passado por alguns abalos profissionais. Quando você tinha apenas uma visão de mundo, você ficava inquieto por estas coisas. Mas agora você tem que olhar com outros olhos. Deus, que tudo isso na minha vida seja para que eu seja trasladado de uma vasilha para outra. Senhor, elimina a autossuficiência do meu coração. Elimina a autossuficiência, a independência.
Elimina, Senhor. Deixa as fezes ou as borras deste vinho no cálice que ficou, mas que eu possa avançar e perceber que alguma coisa no meu coração mudou. Amém? Deus quer fazer isso na minha vida. Deus quer fazer isso na sua vida. Estou falando de 3 coisas. A primeira coisa é a decantação em si, que é tirar de um odre para colocar num outro, ou de uma vasilha para colocar em outra vasilha. A segunda coisa é que essa decantação serve para separar. Diga, serve para separar. E essa palavrinha separar é a mesma raiz da palavra santificar. Deus nos santifica. Deus nos santifica através dos processos da vida. Deus nos santifica. Essas mudanças pelas quais nós passamos, mudanças circunstanciais, mudanças de lugares, mudanças de posicionamento, que Deus promove em nossa vida, são processos de separação, são processos de santificação, para que nos tornemos melhores, em nome do Senhor Jesus. Amém. Mas, amados, a última coisa que eu quero compartilhar dentro desse processo, é que a decantação serve. Eu vou ler aqui exatamente conforme a descrição das autoridades no assunto. É importante lembrar que a decantação não serve apenas para eliminar a borra do vinho. Ela faz também com que ele respire, o que permite a total libertação dos aromas, melhorando o seu paladar. Amém? Diga após mim, ela faz. Diga, a decantação também faz com que o vinho respire, o que permite a total libertação ou liberação dos aromas, melhorando o seu paladar. Isso aqui nós não extraímos da Bíblia. Isso daqui é o que os especialistas nessa área estão dizendo hoje. Mas a Bíblia já falava sobre isso há muito tempo atrás, lá em Jeremias. A Bíblia diz que Moabe, por ter ficado ali e não foi tirada de um vinho, de um odre para o outro, ela conservou o mesmo sabor e ela conservou o mesmo aroma. Não houve melhora. Mas a Bíblia diz que quando a decantação se processa, o vinho respira. Diga, eu quero respirar. Diga para o seu vizinho, você precisa respirar. Quantos estão se sentindo como que num odre fechado, como que a sua vida estivesse muito, muito, muito aquém? Presta atenção no que eu vou te dizer, porque o que Deus colocou no meu coração tem a ver com vida, tem a ver com criatividade, tem a ver com coisas novas, tem a ver com colorido, tem a ver com habilidade, tem a ver com dons, tem a ver com alegria, tem a ver com, repito a palavra, criatividade. Amém. Diga mais uma vez, criatividade. O que esse processo de decantação faz? Faz com que você respire. E quando você respira, você libera os aromas e melhora o paladar. Você se torna mais criativo, você se torna mais vivo, você se torna mais alegre, você se torna mais versátil, você se torna mais habilidoso, você se torna mais ungido, você se torna mais feliz, feliz com o que você é, feliz com a criatividade que Deus coloca na tua mão. Que é exatamente o oposto daquela qualidade de vida de alguém que está enclausurado por muitos anos, fechado.
quero profetizar nessa manhã, em nome de Jesus, essa qualidade de vida em Deus, não no mundo. Alguns pensam assim, não, eu vou sair da igreja para respirar o ar desse mundo. Esse é engano. Você está... É um verdadeiro engano para respirar o ar desse mundo. Já vi muitas pessoas dizendo, pastor, eu vou dar um tempo para Deus. Eu vou dar um tempo para Deus. Eu vou dar um tempo para a igreja. Eu vou curtir. Eu vou curtir esse mundo. Eu vou respirar os ares deste mundo. Quero te dizer, querido, não vos embriagueis com vinho deste mundo, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Venha respirar o verdadeiro ar de uma nova vida em Deus, de uma nova vida de perdão, de alegria, de renovo em Deus. Nada de mundo. Mas quando você mergulha, querido, e é decantado, e você passa por esses processos de mudança em Deus, então você que é o vinho novo, você respira o ar da graça de Deus. E quando você respira esse ar da graça de Deus, vida será liberada em nome de Jesus. Então, no nosso caso, já aplicando a decantação, serve para que respiremos o ar da graça e da liberação dos aromas, da criatividade e dos propósitos de Deus para a minha vida, melhorando o nosso paladar, ou seja, a nossa personalidade. Seremos pessoas melhores para o mundo. Quantos aqui querem se tornarem pessoas melhores para o mundo? Quantos querem ter o melhor paladar e o melhor aroma? A Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo Jesus. O bom aroma de Cristo Jesus. E depois que você passa por uma que você chama de tribulação, mas Deus chama de decantação. Você chama de tribulação. Nós chamamos de privação. Nós chamamos de dificuldades ou de problemas, mas Deus, na ótica divina, está chamando de decantação. Estou tirando este meu servo e essa minha serva dessa vasilha e estou colocando nessa vasilha para que a borra fique na outra vasilha. E esse meu filho e essa minha filha se torne um vinho melhor. Aroma liberado. Bom perfume de Cristo. Você vai se tornar mais humilde, mais dependente de Deus, menos ganancioso, menos avarento, menos autossuficiente, para que esse mundo possa saborear da vida de Cristo que se manifesta na sua vida. Quantos querem ser decantados nessa manhã? Então quero chamar todos os que querem ser decantados de uma vasilha para outra. Pode vir aqui à frente, em nome de Jesus, nós vamos orar por você.